Pastora Débora, toda a liberdade nesta hora, em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, queridos, amém? Quero parabenizar a cada mãe. Quantas mães nós temos aqui? Parabéns pelo seu dia. Sabe que ser mãe não é apenas um fato natural da natureza, é um ministério. Então eu louvo a Deus pela vida das mães, porque se hoje existem ministros, homens e mulheres de Deus, é porque houve uma mãe que ensinou. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu quero ministrar uma palavra que Deus falou muito no meu coração, e quero compartilhar com vocês. Obviamente, vai falar sobre mulheres, mas os irmãos não se preocupem que o dia dos pais está chegando, e é o dia de vocês. Mas hoje é o dia das mães, e a palavra vai ser para elas. Mas guarda no seu coração, porque todo princípio da palavra de Deus é um princípio para todos. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Segunda Samuel, capítulo 20. E antes de nós lermos, eu gostaria de orar, mas você pode ficar assentado mesmo. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa que tu nos concede, Senhor, nesta manhã, de podermos estar aqui para louvar o teu nome, para aprender da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada mãe, por cada mulher que tu tens salvado, Senhor, e estas mães, como intercessoras nessa terra, têm intercedido pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelo seu marido. E como, Senhor, nós temos convicção, tu tens atendido. Pai, nesta manhã nós te pedimos que o teu Espírito que nos revela, traga a revelação da tua palavra neste momento, tira toda a agitação do nosso coração, coloca a paz do teu Espírito para que possamos entender o princípio da tua palavra. Senhor, que não venha ser apenas um conhecimento intelectual, mas que haja a revelação do teu Espírito em cada palavra a ser ministrada, que venha ser como uma semente, Senhor, que cai em boa terra em nossos corações, e ela possa germinar e dar o seu devido fruto. Senhor, nós queremos declarar que tu tens total liberdade em nosso meio, para realizar o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? 2 Samuel, capítulo 20, conta a história de uma mulher, não sabemos o nome, não sabemos de onde ela vem, sua genealogia, não sabemos. Mas existe uma característica que a Bíblia chama esta mulher como uma mulher sábia. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso nome, o que vamos ser, o que vamos deixar de ser. Mas na verdade o que mais importa é o que nós somos em Deus. E sabe que essa mulher que nós não sabemos o nome, não sabemos quem ela sabia a sua posição em Deus. Amados, sabe que algo Deus tem ministrado muito no meu coração. Quem nós somos em Deus? Você sabe quem realmente você é? Você é mais que um nome, você é mais que uma família. Você é filho de Deus. E você sabe o que isso significa? Porque muitas vezes nós não nos comportamos e não nos portamos como realmente nós somos, ou quem realmente nós somos. Filhos e filhas de Deus. E, consequentemente, muitos de nós temos apanhado da vida, da crise, da situação, do mundo espiritual, simplesmente porque ainda não sabemos quem nós somos. Somos filhas de Deus. E nós, como mulheres, como mães, precisamos muito saber quem nós somos em Deus. Porque se nós sabemos quem nós somos, nós vamos dizer para os nossos filhos, para a nossa família, quem eles são em Deus. E essa história, a história desta mulher, na verdade, é a história da cidade. Ela mexe muito comigo. Porque não é apenas uma história escondida no meio de um capítulo. Conta uma realidade de quem nós somos. Eu quero ler com você para que você possa entender. 2 Samuel, capítulo 20. Vou ler alguns versículos. O versículo 1 diz assim: Então se achou ali por acaso um homem de Belial,
cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tomou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 7. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Versículo 14. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maacá. E apenas os beritas se juntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens, cercaram em Abel Bet-Maacá e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: sou eu. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma pacífica, uma das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade, uma mãe de Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que devores e a destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entrega-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retirou da cidade, e cada um para a sua casa, e Joabe voltou para ter com o rei. Algo tremendo nessa história. Havia um rebelde, Seba, se levantou contra o rei, fugiu e foi indo de cidade em cidade, fazendo um levante contra o rei, contra Davi. Até que ele viu que estava sendo perseguido, muitos desistiram no meio do caminho, porque a palavra diz que apenas os beritas seguiram ele. Ele se escondeu numa cidade. E a cidade, Abel Bet-Maacá, uma cidade antiga no norte de Israel, não sabia da existência de Seba. Ele simplesmente entrou na cidade e se escondeu por ali. E a cidade seguiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque nada sabiam. Então, quando eles perceberam que Joabe, que era general, comandante de Davi, chegou com todo aquele exército, começou a rodear, levantar, porque era uma cidade murada, uma cidade antiga, fortificada, e começaram a derrubar os muros. Eles ficaram pensando: o que é que está acontecendo? Nós não fizemos nada? Por que Davi está querendo destruir a minha cidade? Todos ficaram provavelmente atônitos: o que está acontecendo? Sabe, amados, o que me chama a atenção nessa situação é que se nós formos comparar que essa cidade seja a nossa família, a minha família, a sua família, tem muito Seba que se infiltra na nossa família, sem a gente perceber. Tem muito rebelde que se infiltra na nossa família, não a pessoa em si, mas situações, até espíritos das trevas, sem a gente perceber. Quando nós menos percebemos, os muros de proteção da nossa família começam a balançar. E a gente fica: o que está acontecendo? Ontem estava tudo bem, hoje a família está uma bagunça. As crianças estão todas revoltadas, estão desobedientes. O marido não fala com a mulher está avessa. O que está acontecendo? É Seba, filho de Bicri, que entrou nessa cidade, que entrou na nossa família. Ele entrou sorrateiramente, sem você perceber. Ele não chegou anunciando: com licença, eu sou um rebelde, estou entrando na sua cidade. Ele entra sorrateiramente na minha família e na sua. E sabe o que acontece? Se nós não estamos vigiando, estamos desapercebidos, ele começa a fazer a bagunça. Aí vem o exército e começa a balançar as proteções, os muros de proteção da cidade.
Você sabe o que é um muro de proteção da sua cidade, da sua família? É a oração. Aí você começa a ver aquele tumulto, mas não percebemos o que está fazendo. A gente acaba reagindo, como nós falamos, da carne. O marido passou, acordou de manhã, não disse bom dia, pronto. Já acordou de mau humor, já deu guerra. Já deu peleia. O filho já passou, não disse bom dia para o pai, para a mãe. Mas esse menino está mal educado, tem que se levar uma coça. É coça aqui, né? Lá no sul é uma tunda. Tunda de laço. Já começa aquela confusão. O marido e a mulher já se olham atravessado, já brigam, já discutem, já de manhã cedo. Mas estava tudo bem ontem? O que aconteceu? É Seba, filho de Bicre, que entrou na nossa família, entrou na nossa cidade. O que está acontecendo na sua família? Sabe que aqueles homens daquela cidade estavam perguntando, o que está acontecendo aqui? Por que estão querendo nos destruir? Nós não fizemos nada. Mas o que está acontecendo? Mas eles só ficaram indagando, ninguém chegou e perguntou a Joabe, o que nós fizemos? Qual é a ordem do rei? Por que estão demolindo o muro? Por que vocês querem atacar a cidade? Às vezes, diante dessas situações da nossa família, nós não paramos para pensar o que está acontecendo. Não consultamos quem realmente sabe o que está acontecendo na sua família. Aí está a diferença de quem sabe a sua posição em Cristo. Quem você é em Jesus. Quem a sua família é em Jesus. A nossa família não é um lugar onde, por um acaso nós nascemos. Não, Deus nos colocou ali por um propósito. A sua família tem um propósito. Amém? Diga para o irmão do seu lado, a sua família tem um propósito. Então você nasceu lá porque Deus quis. Não é acidente. Oh, glória a Deus. É a sua cidade. É a sua cidade. Mas os homens não fizeram nada. Ficaram só, o que está acontecendo? Mas a palavra de Deus diz que uma mulher sabe. Não sabemos o seu nome, não sabemos quem ela é. Mas sabemos o que ela fez. Sabemos que ela sabia quem ela era em Deus. E ela sabia que família ela tinha, que cidade ela tinha. Então ela se posicionou e mandou chamar o comandante. Manda chamar Joabe, eu quero falar com ele. Sabe por que esta mulher se posicionou? Eu fico realmente impressionada. Porque não foi um homem, não foi, um ancião daquela cidade que quis resolver a situação. Foi uma mulher. Sabe por quê? Porque ela era uma mãe. Ela se sentiu ameaçada, ela sentiu a sua família ameaçada. Mas pensa numa mulher calma, tranquila. Mexe no filho para te ver, se ela não vira uma leoa. Acabou a mulher tranquila, acabou a mulher mansa. Ela vira uma leoa. Essa mulher se sentiu ameaçada, viu que a sua família estava ameaçada, que a sua família seria destruída, e ela nem sabia por quê. Então, ela, sabendo a promessa que tinha, se posicionou, manda chamar Joabe. Eu preciso saber por que eu vou morrer. Por que a minha família vai ser destruída? Eu não vou aceitar assim numa boa. Mulher, mãe, é guerreira. Guerreira espiritual, amém? Não guerreira que está em casa abaixo de todo mundo. Não é essa guerreira. Mas uma guerreira espiritual. Manda chamar Joabe. Ela não mandou chamar um soldado que não ia dar informação nenhuma. Ela chamou aquele que poderia dizer realmente o que estava acontecendo. Quando há algo na sua casa que está trazendo confusão, você não sabe o que está acontecendo, chama Jesus, ele sabe o que está acontecendo. Amém? Amados, não consultem colega de trabalho, nem vizinha, nem parente. Consulte ao Senhor. Deus me mostra o que está acontecendo com a minha família. Mas se você a si mesmo não conseguir discernir, busque quem realmente sabe. Busca seus pastores, busca seus líderes de casa-luz. Busca quem pode te ajudar com palavra. Quem pode te ajudar com direção de Deus. Vou contar uma historinha, rapidinho. Tínhamos uma irmã lá no sul. Ela estava evangelizando a vizinha dela. Aí nessa situação de madrugada, de noite, bateu a vizinha lá na casa dessa irmã. E disse, não, descobri que meu marido está me traindo. Botei ele para fora de casa. E não sei o quê. E a irmã já
tomou as dores. Não, tu tá certa mesmo. Ela, vou me separar. Te separa que eu te ajudo. Aleluia, né? Aí no outro dia, essa irmã ligou para a pastora Deli. Pastora, eu estou com uma situação assim, minha vizinha, o marido está traindo ela, se separou, ela disse que vai separar, eu disse que eu ajudo ela, mas eu estou contando com a igreja. Pastora Deli, é? Não, tu disse que ajudava ela. A igreja vai ajudar, o marido vai ter que voltar. Mas não, ele bateu nela, ele traiu ela, aí pronto, né? Daí a pastora disse, não interessa. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher precisam viver juntos. Vamos reuniu a família, começou a ministrar e tal. Final da história, o casal voltou, graças a Deus, aleluia. Mas nós precisamos dar conselhos da palavra. Às vezes é muito fácil dizer o que a pessoa quer ouvir. Te separa. Mas esta é a vontade de Deus? E aí, você vai se responsabilizar pelo seu conselho? Se nós aconselhamos pela palavra de Deus, o próprio Deus se responsabiliza pela sua palavra. Agora, quando eu vou aconselhar na minha opinião, na minha palavra, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou dizendo. Então é melhor se responsabilizar pela palavra, vamos aconselhar que é Deus o responsável, é mais tranquilo. Temos algum problema? Não busque qualquer um. Busque a Deus, que tem a solução. Busque seus pastores, busque seus líderes. Eles têm a palavra de Deus para ministrar o teu coração. E esta mulher mandou buscar Joabe. Não chamou um soldado. Não perguntou olha, vai lá e pergunta o que está acontecendo. Como alguns dizem, ora para mim, vê, busca de Deus, o que está acontecendo com a minha família. Busca você. Tanto eu quanto qualquer um aqui tem o mesmo acesso diante de Deus. Busca Joabe. Então, quando veio Joabe, isso é muito interessante, ela disse, és tu Joabe? E ele disse, eu sou. Testificar, amados. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos testar os espíritos. O que isso significa? Nem todo mundo que se apresenta diante de nós vem de Deus. Vamos testar. Como a gente testa? Como a palavra diz? Em nome de Jesus. Você crê que Jesus tem um propósito na minha vida, na minha família? Se a pessoa diz que sim, aleluia, temos o mesmo propósito. Agora, se você diz, você crê que Deus tem um propósito na minha vida, na minha família? Tem que ver se é realmente direção de Deus, esse casamento. Descarta que é o diabo, sendo bem sincera. Ela testou, és tu Joabe, eu estou falando com quem realmente eu quero falar? Ou alguém vem se disfarçando? Busca realmente aquele que tem poder para mudar a sua vida e dizer o que está acontecendo. Veio Joabe. Então ela perguntou, aí é que está o segredo. Ela fez perguntas muito pontuais, sabe por quê? Porque ela sabia quem ela era, ela sabia a cidade que ela estava morando e ela conhecia a promessa sobre aquela cidade. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o que a sua família é em Deus? Você conhece a promessa de Deus para a sua família? Se você conhece a promessa de Deus para a sua família, busque essa promessa, o cumprimento dessa promessa. Aleluia. Nós vimos aqui o vídeo do filme Quarto de Guerra. Particularmente gostei bastante desse filme. A oração dessa senhora é muito empolgante. Porque ela ora com uma convicção e um desejo de que as pessoas saibam quem elas são em Jesus. Que Deus levante homens e mulheres guerreiros, que não são passíveis. Homens e mulheres que não se atemorizam diante de uma ameaça. Essa mulher se viu ameaçada. E sabe o que ela fez? Ela não ficou passiva como toda aquela cidade, tremendo de medo, pensando, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz? Ela se posicionou como uma guerreira do Senhor, porque ela sabia a sua posição. Ela disse, ela sabia quem ela era. Ela sabia a cidade que ela estava defendendo, que não era pouca coisa, não era uma cidadezinha qualquer, não era uma aldeia, era uma cidade de herança de Israel, uma cidade antiga, uma cidade de promessa, uma cidade de história. A sua família não é uma família qualquer, é a família de Deus, criada por Deus, com o propósito de Deus. Lute por ela. O interessante nesse filme é que aqui, esqueci o nome
da irmã, que essa senhora acompanha, discipula ela. Ela estava como todos aqueles da cidade. A família estava destruindo, o marido estava indo embora. E ela estava passiva. Ela não estava dando atenção para a filha. E ela estava passiva, aceitando a situação. Como muitos de nós aceitamos a situação como está. Ah, é assim mesmo, é a crise. É assim mesmo. É assim mesmo nada. Quando ela entendeu quem ela era em Jesus, para quem viu o filme, lembra, quem não viu, assista, ele vale a pena. Aí ela se posicionou e ela começou a orar de verdade. Não sei quem lembra, ela começou a gritar, botou até o diabo para correr. Porque ela soube quem ela é em Jesus. Quem você é em Jesus? Você é uma mãe e uma guerreira. A família, a sua família e seus filhos estão nas suas mãos. Entrega ao Senhor, porque Ele vai pelejar a tua guerra. Não se sinta ameaçada diante das ameaças aí fora. Ameaça de desemprego, ameaça de perder casa, ameaça de um Brasil falido. O que a gente mais ouve é ameaça. Mas quer dizer uma coisa para vocês, pode ameaçar o que quiser. Deus tem uma promessa para essa nação. Sabe, agora mudando um pouquinho de assunto, mas já volto. Eu vejo tudo isso que está acontecendo como uma bênção de Deus. Quantos aqui estão orando por um avivamento no Brasil? Há anos nós oramos por um avivamento no Brasil. Mas o avivamento não pode vir diante do pecado. O avivamento vem o quê? Mostrar o pecado para que haja arrependimento. Isso é fruto da oração do teu povo. É o fruto da tua oração, da oração da igreja. Então glorifique a Deus, não se sinta ameaçado. É Deus nesse negócio. Glorifica o Senhor. Isso não é momento de ameaça. Pode ser para o mundo que não conhece a Deus. Pode ser para o mundo que não conhece as promessas que Deus tem para essa nação. Mas nós conhecemos. E Deus vai cumprir. Aquele povo estava coagido, se sentindo ameaçado, sem saber o que fazer. Mas aquela mulher se posicionou. E por ela saber as promessas. Algo interessante na posição dessa mulher diante de Joabe. Ela começa dizendo o quê? Essa mulher ela começa apresentando a cidade. No versículo 18, diz assim: então disse ela, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Ela estava dizendo com essa afirmação que Abel Bet-Maacá não era uma cidadezinha pequena, era uma cidade de peso em Israel, que se tomavam conselhos. É uma cidade grande, uma cidade com anciões, com homens de Deus. Então não era uma cidade, ele não estava destruindo uma vilazinha, ele estava destruindo uma cidade fundamentada na herança do Senhor, uma das cidades que foi tomada por herança. Ela sabia a cidade que ela estava. Ela conhecia a história da sua cidade, que era forte. Você conhece a sua história? Você sabe o quanto a sua família é forte? Você precisa conhecer. Quem é a sua família? Como são seus filhos? Como é seu marido? Como a sua família age normalmente? Por que isso é importante? Porque no dia que ela agir anormal, isso significa que há algo errado. Seba, filho de Bicre, está querendo entrar na nossa cidade. Ela apresenta primeiro, na verdade, ela está intercedendo diante de Joabe pela sua cidade, pela salvação da sua cidade e da sua família. Dentro dos fundamentos da intercessão, nós podemos ver uma característica interessante. Essa mulher apresenta primeiro o quê? A situação. O alvo da sua intercessão é a cidade. Ah, algo errado na sua família. O que está acontecendo na sua família? Apresenta diante de Deus. Apresenta a sua família. Senhor, esta é a minha família que tu me deu. A herança do Senhor. Senhor, eu quero te apresentar todos os meus familiares. Um por um, na tua presença. Você está apresentando o quê? O alvo da sua intercessão. Depois ela continua. No versículo 19. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Preste atenção que ela sabe quem ela é. Ela não disse, eu sou apenas uma mulher aqui, não sou ninguém, não tenho autoridade nenhuma. Ela não, ela sabia quem ela era.
Eu sou uma pacífica, eu não vim aqui para brigar com ninguém. Eu não sou uma rebelde, eu não sou uma filha de bicre. Eu sou uma pacífica. Eu sou uma fiel. Fiel a Deus. Fiel à liderança. Eu não sou rebelde como esse que se está aqui. Eu sou filha de Deus. Ela sabia quem ela era. Por isso ela pôde chegar diante de Joabe com convicção. Porque ela sabia que nada, ela não devia para ninguém. Por isso, ela poderia chegar diante de Joabe. Eu sou pacífica, eu não estou aqui para brigar com ninguém. E eu sou uma fiel em Deus. Aleluia. Como intercessora, amadas. Como mães, como mulheres. Como todos, né? Todos somos intercessores. Se apresente diante de Deus. Senhor, eu te apresento a minha família, te apresento esta nação, esta casa. Você vai colocar o alvo da sua intercessão. Depois você vai se colocar diante de Deus, se apresentar diante de Deus. Senhor, eu sou tua filha, resgatada pelo teu sangue. Tenho sido fiel à tua casa, fiel à tua palavra, tenho sido fiel a ti. Você sabe quem você é em Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem buscado a Deus na palavra, em oração? Quem você é em Deus? Se apresente. Se apresente quem você é. Então ela continua. E tu queres destruir uma cidade que é uma mãe em Israel. Então, depois que ela apresentou o alvo da sua intercessão, ela se apresentou, daí ela apresenta o que está acontecendo. Diante da intercessão, apresentamos nosso objetivo, nos apresentamos e dizemos, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, olha para minha família. Há algo errado acontecendo. Olha essa situação. Meus filhos estão agindo assim. Meu marido está agindo assim. Nós estamos vivendo sob a ameaça dessa crise. Senhor, olha a situação que eu estou vivendo. Olha a situação do meu trabalho. Olha a situação. Nós temos um irmão aqui em Butantã, que ele estava compartilhando conosco, por causa da crise na empresa onde ele trabalha, existem 2 setores. Não me lembro quantas pessoas tinham, eu sei que reduziram, e tem 4 pessoas no setor dele e 5 no outro setor, mas já avisaram que os 2 vão se tornar um só, e vão ter 3 pessoas. Então, todo dia de manhã, ele diz que ele vai, olha para os colegas dele, e diz que eles se cumprimentam, se abraçam, porque eles têm que dizer, hoje pode ser o último dia que a gente trabalhe juntos. Isso é viver sob ameaça. Mas o interessante é que esse irmão, ele disse, eu vou ficar lá. Mas se Deus tiver outra oportunidade, eu estou na mão de Deus, mas eu vou ficar lá. Mas ele ministra essa esperança para os seus colegas. E até hoje, a decisão já era para ter sido tomada e não foi tomada. Porque ele ministra sempre a esperança. Colegas, vamos trabalhar, porque se hoje é nosso último dia, vamos fazer o melhor. Só que até agora, as 2 sessões não foram aglutinadas, elas continuam. Porque diante de uma ameaça, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se intimida. Porque sabe a promessa de Deus? Ele tem convicção de que este emprego, ele não conseguiu, foi Deus que o colocou lá. Ele sabe quem ele é. Ele sabe por que ele está lá. Ele sabe sua posição em Deus. Diante da ameaça, amados, seja um intercessor. Fala ao Senhor a situação. Que situação você está vivendo? Deixa que Deus faça a obra. E continua. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Neste momento ela está dizendo, essa cidade tem uma promessa. Ela é herança do Senhor. Ninguém pode destruir aquilo que é de Deus. Por isso essa cidade não pode ser destruída, porque ela é herança de Deus. Ninguém destrói a não ser o próprio Deus. Qual é a promessa de Deus para a sua família? Você está vivendo um momento de ameaça no seu lar, no seu casamento? Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus sobre o seu casamento. E a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Quem você é no Senhor. Quando nós nos colocamos em intercessão, nós apresentamos o alvo da nossa intercessão, repetindo. Nos apresentamos como intercessores. Apresentamos a situação que estamos vivendo, que estamos passando, a situação que está acontecendo para intercedermos. E declaramos a promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaramos a palavra de vitória, a promessa de Deus.
essa mulher se posicionou como uma intercessora. Então Joabe abriu seus olhos e disse: não é isso que eu quero fazer. Longe de mim fazer isso. Me levantar contra uma herança de Deus. Porque ele sabe o que é se levantar contra uma herança de Deus. É se levantar com o próprio Deus. É como quem se levanta contra um filho. Se levanta contra a mãe e contra o pai. Amém? Quando eu era pequena, por incrível que pareça, eu era um pouquinho bagunceira. Mas só quando criança. E quando tinha algum evento, eles diziam assim: não, mas só não leva as crianças. Era eu e minha irmã. Minha mãe: obrigada pelo convite, mas as meninas não podem ir, então fica para a próxima oportunidade. A minha mãe já se ofendia. Se meus filhos não podem estar juntos, então eu também não posso. Não que isso seja o certo ou errado, mas o que eu quero dizer é que tocou no filho, tocou na mãe. Tocou numa herança de Deus, tocou em Deus. Deus vai pelejar a tua herança. Sua família é a sua herança. Diga: minha família é a minha herança. E a herança do Senhor. Deus tem uma promessa na sua vida. Então Joabe entendeu que aquela situação estava errada. Ficou com teve temor, melhor assim, teve temor da herança que Deus tinha dado, da palavra do Senhor. Sabia que ele não poderia se levantar contra uma cidade. Então ele disse o que ele realmente queria. Não quero destruir essa cidade. Eu quero um homem só. Seba, filho de Bicri, que se levantou contra o rei Davi. Vocês estão entendendo a gravidade que é? Quando nós deixamos uma brecha entrar na família, essa brecha não vem levar 1, 2, destrói a família. Por isso nós podemos levantar como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como guerreiras do Senhor e intercessoras. Amém? Chega de passividade. Vamos levantar. Amém? Há algo errado na sua família, não vai ficar assim mais. Se levanta, é a herança do Senhor. Não deixa Seba, filho de Bicri, destruir a sua casa, destruir a sua família. Aleluia. Então aquela mulher tomou conselho. Não faça nada sozinha, amada, amém? Toma conselho com seu marido, com a sua família, com seu pastor, sua pastora, com seus líderes. Não toma nada sozinho. Ela reuniu os homens da cidade e disse: olha, vamos pegar esse sujeito, é isso que Joabe quer, vamos jogar a cabeça para o lado de lá do muro e a nossa cidade está em paz. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem situações que não é simplesmente orar, bater pé e acabou. Precisamos tomar atitude. Aquela cidade não chegou assim: Seba, por favor, pode passar pelo portão, obrigada pelo seu momento conosco, mas vai embora. Não é assim que funciona, porque ele não ia. O espírito das trevas não vai sair bonitinho da sua casa, assim, bem bonitinho. Desculpa incomodar, já estou saindo. Não vai ser assim. Não vai. Você tem que botar ele para correr. Você tem que pegar ele pelo cangote e jogar para fora. Mas eu vou dizer uma coisa, não é só mandar embora porque ele volta. Mata mesmo. Decola. Foi isso que aquela família fez. Aquela família, glória a Jesus. Que a cidade fez. Jogou a cabeça dele. Está morto. Amados, falta de perdão não é esquecimento. Sabe que falta de perdão é Seba, filho de Bicri. Ela entra no lar com uma ferida, com uma palavra mais grossa, com esquecimento. Entrou aquele sentimento, não tem a liberação do perdão, o crescimento vira uma amargura, e vai crescendo, e vai distanciando marido e mulher, e quando menos vê, a família se desfez, porque Seba, filho de Bicri, entrou através da falta de perdão. Falta de perdão, a gente não convida, tá bom, toda falta de perdão sai do meu coração. É pedindo perdão, liberando perdão, e declarando, em nome de Jesus. Aleluia. Muitas famílias têm sido desfeitas pela falta de perdão. E pensa em algo difícil, tão simples. Você está me olhando com uma carinha agora. Tão simples pedir perdão, né? É 2 palavrinhas. Me perdoa. Repete comigo. Me perdoa. Ninguém morreu, né? Deu tudo certo, né? Você sabe que essas 2 palavrinhas transforma uma vida,
liberta uma vida e transforma um lar. Perdão não é sentimento, é atitude. Amém? Quantos se posicionaram em Cristo Jesus? O perdão está em você, porque se nós estamos em Cristo é porque o perdão de Deus está sobre nós. Então, se nós sabemos quem nós somos, então nós agimos como nós somos, nós perdoamos. Você pode dizer assim, pastor, mas tu não sabe o que o meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe me fez. Realmente eu não sei, mas eu sei de uma coisa, é muito menor do que nós fizemos contra Deus. E assim mesmo Ele nos perdoa. Não importa o que você passou. Não importa a aflição que você passou. Não, mas é que tu não sabe o quanto eu sofri, o quanto eu fui abusada. Amados, eu sei que isso é difícil. Mas enquanto você ficar pensando no que te fizeram, você não consegue ver o que Deus vai fazer na sua vida. Perdão é muito melhor. A falta de perdão não destrói quem te feriu, destrói a você. Agora, o liberar de perdão libera a sua vida. E aquela pessoa que você prendeu pela falta de perdão, essa vai ser julgada por Deus, não por você. Falta de perdão não é vingança. É veneno contra a nossa própria vida. Não deixa Sebá, filho de Bicre, entrar na sua família através da falta de perdão. Mas livra-se da destruição da sua família. Não deixa sentimentos errados entrar no seu coração. Não deixa sentimentos de vingança, de medo, de tristeza entrar na sua família. Lute contra. Você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor. Manda embora. Tira do meio da sua família. Busca o Senhor discernimento nesta manhã. Senhor, o que está causando essa confusão? O que está causando essa falta de salvação na minha casa? Me mostra. Porque eu quero mandar para correr. É importante você discernir, identificar o que está causando o mal no seu lar. E principalmente como ele entrou, para que ele não entre de novo. Amém? Não é simplesmente, todo mal da minha casa vai embora. Tudo bem. Mas que mal era esse que entrou na sua casa? Como ele entrou na sua casa? Porque se você não discerniu a brecha, nem um espírito, ele vai entrar de novo. Ele pode ir embora, mas ele já sabe o caminho, sabe como entrou. Ele sabe que vai sair, mas ele vai entrar de novo. Discirna. Amém? Para que nenhum Sebá, filho de Bicre, entre no seu lar e destrua a sua família. Gostaria que você colocasse em pé. Eu não sei o que está acontecendo na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Realmente eu não sei. Estou que nem os homens da cidade, não sei de nada. Mas eu sei quem sabe. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Que fizesse uma oração ao Senhor. Que você se colocasse neste momento como uma pessoa posicionada, que sabe quem você é em Deus, sabe a promessa que Deus tem na sua família, na sua vida, no seu ministério. Que você identificasse neste momento a sua posição. Quem você é. Filha de Deus, ou filho de Deus, com promessa. Que o Senhor, neste momento, peça ao Senhor que Ele te dê discernimento do que está acontecendo. Há um Sebá, filho de Bicre, entrando na sua casa? Se ele já entrou, peça para o Senhor mostrar quem é, o que é e como ele entrou. Nesta manhã, Deus quer fazer uma revolução no seu lar. Deus quer dar um basta nessa situação. É uma situação repentina. Ela vai, está tudo bem, aí vem de novo, depois fica tudo bem e você não consegue resolver. E este ciclo vicioso está destruindo o seu lar. Identifica agora. Deus está dizendo basta para você. Basta para essa situação. Deus está te mostrando o que está errado. Se levante como um homem e uma mulher de Deus nesta manhã e diga basta. Eu ordeno esse espírito das trevas que desapareça. E eu me posiciono como filho de Deus, como filha de Deus. Se tiver que liberar o perdão, eu libero o perdão nesta manhã. Eu me posiciono. Eu me posiciono. Eu me posiciono diante do Senhor.
Aleluia. Eu gostaria de orar por vocês, mas se tiver família aqui, marido, mulher, peguem a mão um do outro. Quero que vocês orem como família agora. Nós vamos interceder pela família de você. Pai, mãe, com filho, famílias. Se tiverem, tomem suas mãos. Se comuniquem, isso é muito importante. Se algum de vocês discerniu, vejo isso na minha família, eu vejo isso na nossa família, nossos filhos, compartilhem agora, porque nós vamos orar. Nós vamos colocar neste momento, diante de Deus como intercessores, como esta mulher sábia, na sua sabedoria, livrou uma cidade. E hoje você, na sabedoria que Deus te deu, vai livrar da destruição o seu lar. Vamos orar? Ore em voz alta agora com a sua família, eu vou estar intercedendo por vocês. Pai, eu quero colocar as famílias na tua presença neste momento, nessa manhã. Queremos, Senhor, segundo a tua palavra, baseado na tua palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor, que nos traz revelação, que discerne, Senhor, os nossos corações, a intenção e o propósito. Senhor, neste momento nós queremos declarar estas famílias ungidas do Senhor, famílias, Senhor, com promessa, famílias, Senhor, que foram geradas em Deus. Nós queremos declarar agora essas famílias abençoadas, e repreendemos todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, todo espírito de rebeldia, todo espírito das trevas, que sai em nome de Jesus. Senhor, que haja unção, que haja unidade neste lar, que haja unidade do Senhor. Venha Espírito Santo entrando em cada lar, trazendo transformação, rompendo cadeias, rompendo, Senhor, falta de perdão. Que haja, Senhor, renovação do amor, haja renovação do amor, Senhor, nesses lares, nessas famílias, que cada marido, que cada mulher possam se amar como Cristo amou a sua igreja. Deus, que o amor dos pais venha refletir nos filhos, e eles venham crescer salvos em Deus. Pai, nós profetizamos sobre essas famílias, profetizamos sobre esses lares, a graça do Senhor, o cumprimento da promessa, em nome de Jesus, porque nenhum espírito das trevas, nenhum filho de bicre, vai trazer destruição nessa cidade, vai trazer destruição nessa família, porque ela pertence ao Senhor. Essas famílias são herança do Senhor, e na herança do Senhor ninguém toca. Nós liberamos uma palavra de bênção, uma palavra, Senhor, de prosperidade em cada lar. E, Senhor, nós ordenamos a todas as ameaças que sejam dissipadas. Que haja paz do Senhor. Que haja paz do Senhor em cada lar. Em nome de Jesus. Senhor, que a tua graça e o teu amor inunde cada lar, cada família, cada mãe com sabedoria. Assim como esta mulher, mãe Israel, na sua sabedoria salvou, Senhor, esta cidade. Que as mães, eu profetizo sobre as mães, haja sabedoria de Deus para salvar, para trazer, Senhor, palavra de conforto, palavra de Deus às suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos podem declarar agora a sua família liberta no Senhor? Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigada pela oportunidade. Pastor Evandro.